A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para o mundo, para a igreja, e libera para toda parte do mundo. Hoje é dia 28 de junho de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus, também. Amados, eu vos chamo a atenção, vai ser uma coisa que às vezes os pastores não vão gostar. A igreja peço a que meditem no amor de Deus, novo céu e nova terra. O amor que Jesus tem para com você, amém? Para que você e eu, que nós não vamos para o abismo, e sim para a glória. Vou ler o versículo 6 a 8 e vamos falar sobre o novo céu, nova terra que temos preparado. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, é a tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, me dê graça, que o Espírito Santo use meus lábios, meu coração e a minha mente, e que entre essa palavra no coração do crente, do irmão e da irmã, do homem e da mulher, do pastor e do obreiro, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos Jesus Cristo falando, João viu um novo céu, uma nova terra. Tudo, o primeiro céu, a primeira terra, passou tudo que teve posição de rebelião, passou tudo. Aonde teve derramado sangue, passou. E ele viu tudo isso. Também ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que não é a terrena, que descida do céu, da parte de Deus, ataviado como a noiva. João viu tudo isso, é para a igreja. Adornada para o esposo, Cristo Jesus. Então ouvi uma grande voz, uma vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens de Deus. Habitarás com ele, com Deus, mesmo estarei com eles. E Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima. E toda morte já não existe. E a morte não existe. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo isso que Jesus Cristo mostrou para João, da nova Jerusalém, do novo céu, nova terra, a glória, ele afirmou e disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Mas para quem é isso, é só para ver, não vê o versículo 6. Disse-me
ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Pois Jesus Cristo falando para ele escreve: disse-me ainda, tudo está feito. Tudo que está viu aqui, céu e terra, Nova Jerusalém, está feito. E eu mesmo, Jesus, darei, eu sou o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei de água, de graça, da fonte das águas da vida. E disse, fala João agora, ao vencedor, ele dará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus amados irmãos e irmãs, pastores e obreiros, jovens e adolescentes e adultos, como pastor de Cristo Jesus, eu vos digo, vale a pena renunciar um pouco da vaidade deste mundo, deixar de lado aquilo que não agrada a Deus para receber essa recompensa. Eu vou falar como homem de Deus, não como pastor que tem uma meta de quanto vai arrecadar esse mês ou esse ano. Não, esse aí arrecada para a condenação deles, mentindo para vocês. A verdade é essa. Nova Jerusalém. Novo céu. Feito uma nova terra. A Jerusalém descida de Deus. Para ser entregue para a igreja ataviada, pura, como a noiva ao cordeiro. Está tudo preparado. Aos que venceram as tribulações deste mundo, nem sempre é dor e angústia. Venceu o desejo da vaidade, venceu o desejo da idolatria, venceu o desejo da posição. E falar, eu amo a Jesus. Eu quero andar como andou Jesus Cristo, amando a igreja, amando a Cristo, amando ao meu semelhante como se fosse a mim mesmo, reconhecendo os meus pecados, os meus erros. Aquele que tem sede, tudo foi feito. Eu sou o Alfa, eu é o princípio e o fim. Ele acabou. Sem ele nada foi feito, nada será. E a quem tem sede, não importa se eu tenho sede da verdade, da glória, darei essas coisas. Eu serei Deus e ele meu filho, meu irmão, minha irmã. É pouca coisa você ter o Deus seu, você sendo filho de Deus. Ter sede da água da vida que vem dele mesmo. Você morar em uma mansão celestial. Você entrar numa cidade chamada Jerusalém dos céus, montada e preparada por Deus, a troco de você trocar isso aí em troco da vaidade deste mundo, da passageiro, da bebida, da prostituição, da mentira, da vaidade, dos anéis, das pinturas, de tudo. Amado, se nós tivéssemos que andar de vestido de pano de saco, neste mundo, o tempo de dia que nós vivemos aqui é muito pequeno diante de Deus. Nós poderíamos passar de joelho, coberto de pano de saco, para atravessar essa margem pequenina e entrar na glória eterna. Aí eternamente aqui com Cristo.
eu e você, se cremos em Jesus Cristo, nós temos as fraquezas, vamos apresentar a Ele como nós somos fracos, necessitados, carentes, fragilizados pelas lutas do dia, e dizer para Ele: o Senhor fez tudo isso por mim. Me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me santifica segundo a tua vontade, não é segundo o ensinamento do homem. Pastores, os senhores não lêem a Bíblia? Pastores, bispos, apóstolos, vocês são apóstolos de verdade? Vocês são bispos para apacentear a igreja que Deus comprou com o sangue dele, está na Bíblia, por intermédio do seu filho. Os senhores são pastores, como foi Davi. Você enfrenta o urso, o leão, para defender a ovelha. Seja sincero. Ou vocês vivem porque você tem dinheiro, anda de aviões, comendo e bebendo regaladamente enquanto as ovelhas estão morrendo, o câncer está matando, as prestes estão atalando dentro da igreja, a mentira está flutuando nos púlpitos. Os senhores não têm misericórdia das vossas almas e dessas ovelhas? Não, vocês têm por pai a Satanás, porque são mentirosos. E a palavra diz, São João 8,44, que o pai da mentira é Satanás. Veja bem, eu os considerei o vencedor dessas coisas, e eu lhes serei Deus, e eles me serão filhos. Agora vamos ver no versículo 8, a responsabilidade dos pastores. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos. Eu faço uma pergunta para os pastores, pregadores da palavra por dinheiros. Vocês são covardes ou não são covardes diante da palavra? Para obedecer uma norma humana. Vocês são incrédulos ou não são incrédulos diante da palavra? Vocês pregam a cura divina e correm com medo da enfermidade. Medide que homens são os senhores. Que poder, posição têm os senhores. Aos abomináveis. O Senhor tem ensinado à igreja que a abominação deste mundo tira o direito da vida eterna. Ah, pastor, mas se começar a ensinar assim, não vai ninguém para a igreja. Mas se continuar assim, estão jogando dinheiro no mundo e vai para o inferno a mesma coisa. Pastores, ame a alma de vocês e a alma da igreja. Diga para a igreja assim: vocês não sabem ensinar. É verdade que não. O senhor nunca souber ensinar. É ponto de vista do senhor. Diga para a igreja: o amor de Jesus Cristo é tão grande. Tudo isso está preparado para a igreja. Agora, quanto, porém, os covardes, aqueles que renunciam à verdade para fazer a vontade. Muitas vezes, irmãos, nós erramos para concordar com a igreja. Nós temos que olhar para Jesus. Irmã, se você vê uma coisa que está fora da Bíblia, não contende com seus pastores. Cada um dá conta de si. Mas observe a letra e não seja covarde. Se Deus mandar você orar por alguém, não chama atenção. Ore porque Deus vai visitar a pessoa. Se Deus mandar você falar que alguém pecou, está em fraqueza, a pessoa pecou, está arrependido. Vai e fala: irmão, Jesus Cristo mostrou a sua fraqueza. Se arrepende que Ele te ama.
Está entendendo? Será que é difícil ensinar a igreja? Os abomináveis, aqueles que furtam, que roubam, certo? Que prostituem, vende o corpo, usa de lascívia para atrair o ser, o homem, a mulher, o homem. É difícil ensinar para a igreja que nós, os crentes, somos santos. Toda vaidade que uma mulher vive no mundo sem Cristo usa, uma mulher cristã, se usar, ela está perdendo tudo isso aqui até o versículo 6. Está preparado? É difícil, senhores, ensinar que Deus ama a igreja de tal maneira que preparou o céu. Se o mundo ver as mulheres e os homens cristãos amando, abraçando-se um ao outro, beijando-os como Paulo beijava os povos na praia, os homens e mulheres, com carinho, sem usurpação, sem adulterar, mas dando liberdade, o mundo vai chegar a Cristo, porque cada homem, cada mulher que não comete incredulidade, tem o coração firme de Jesus Cristo, ressuscita mortos. Pedro ressuscitou, Paulo também. Amados, nós somos semelhança de Pedro e de Paulo. Recebemos o mesmo Espírito que estava em Cristo. É difícil falar para essa irmã que Deus é com ela, que o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está nela. Aos assassinos. Aí, irmão, é difícil, pastor, você, pela Bíblia, ensinar que o assassino não é só aquele que fura ou que atira na cabeça, aquele que assassina, tira o irmão ou a irmã da presença de Deus. Com contenda, com fofoca, está matando a alma e é templo do Espírito Santo, que nós temos que amar semelhante um ao outro. Mas os senhores são inimigos da palavra, porque vocês são inimigos, pastor de presidentes que fala mal um do outro, que se degradeia, se mata. Tem que aceitar Jesus, senhores, porque os senhores vai, se passar dessa maneira, vai... O que está aguardando os senhores, sendo pastores grandes, é um lago de fogo, segundo a Bíblia. É isso que é ser covarde. Nós passar por cima da Bíblia para não falar para um pastor que Jesus Cristo quer salvar ele. Você lembra que o apóstolo São Paulo resistiu ao grande apóstolo São Pedro nas vistas, porque ele estava fazendo... Ao contrário, quando ele viu que ele resistiu, é não ser covarde, falar a vontade de Deus. Eu fico alegre quando um Deus usa um irmão ou irmã para me chamar e falar, pastor, Deus mostrou ao senhor assim, ou se Deus falou para o senhor, precisa rever os seus atos. Como Deus me ama. Tanto é que ele não quer que eu vou para o inferno, eu só vou se eu quiser. Se eu repreender o espírito que estava na irmã, eu estou falando contra o Espírito Santo, não é contra a irmã. Eu que estou escolhendo, mas se eu me curvo, glória seja dada o nome do Senhor. Veja bem, aos impuros de lábios, de mãos, de pés, quantos tem dentro da igreja, pastores? Quantos impuros tem nos altares da igreja? Eu amo vocês, meus irmãos. Eu sou pastor como vocês. Não sou para vocês, eu não sou pastor, mas para Cristo Jesus eu sou pastor. Convencionado igual os senhores. Tenha misericórdia de Deus na minha vida. Como entendo que os senhores também têm. É a misericórdia de Deus que nos manda falar para nós mesmos. Por que eu quero que o meu pastor se perca? Não. Eu quero que o meu pastor se ache neste mundo, não para matar a igreja, para abençoar a igreja. Para dizer, eu não posso subir no altar para dizer para a igreja o que é a impureza de uma igreja.
é a contenda, a fofoca, a vaidade, corpos se apresentando um para o outro, chamando atenção, certo? Pensamentos ocultos, desejos que não agrada a Deus, mas o pastor da igreja pode conversar. E o ensinamento é tão bom, tão calmo. É o amor de Deus para que você entre no céu, no que está preparado até o versículo 6. Mas do versículo 8 em diante, o do 6 e o 7, ele vai ser da água da vida para aquele que tem sede. Ele vai enxugar as lágrimas de cada um. Ele vai ser o Deus dessa igreja e a igreja vai ser filho dele. Agora o versículo 8 é ensinar. Se há dentro da igreja, não diga que o mundo vai passar aqui, amado. A Bíblia é bem clara, o mundo jaz o maligno. Aquele que não aceitar a Jesus Cristo não tem direito da vida eterna. Isso aqui é para a igreja do Senhor. É para jovens, adultos, adolescentes, pastores e obreiros, membros. Tem pessoas impuras, aos feiticeiros, pessoas que fazem diagnóstico das coisas, isso é feitiço diante de Deus. Está dizendo para a igreja, se tiver essas coisas, essa pessoa não tem. Aos ídolos, os idólatras, quantos irmãos e irmãs que idolatram o pastor, o membro, a irmã, o jovem, o carro, uma casa, o salário, uma vida. Isso tudo é idolatria. Por isso eu falei idólatras, é as pessoas que idolatram todas essas coisas. Ensine para a igreja que a idolatria tira o direito de entrar no reino dos céus. Está vendo? Aqui não diz que quem não for dizimista não entra no céu, mas quem for idólatra não entra. E a todos os mentirosos. Olha o perigo, meus irmãos. Meus pastores, medite nessa palavra. A todos os mentirosos. O senhor entendeu por que a igreja não faz parte da política? A igreja de Cristo, que vai ser assunto aos céus, não faz parte da política? Porque toda política tem mentira na política. Se não mentir, persuadir o povo não vota. O senhor sabe. Nós temos pastores políticos mentindo nos altares. Amados, a igreja de Cristo não é palanque de política. O que o pastor da igreja deve ensinar? Amados, o comunismo não foi criado por Deus, é homens que é contra Deus. Se tem alguém com a mente comunista, vai matar vocês e os seus filhos. A nós, vai acabar com a igreja. Nós vamos ter liberdade de adorar o nosso Deus. Certo? Se o homem que vai candidatar a presidente, ele entra dizendo, eu sou comunista, vou abençoar a igreja, é mentira. E se vocês der crédito, vocês estão dando crédito à mentira. Então, pastor, qual é o candidato? Olha, tem mais de um. Tem uns 4 ou 5. Ouça, escolhe aquele que o Espírito Santo de tocar. Ore a Deus. Enquanto eles estão mentindo, você esteja orando. O Espírito Santo vai dizer para você qual homem deve ser o nosso presidente. Não põe os políticos no altar, porque na política há mentira de todos os mentirosos. A parte que lhe acabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pastores, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja um homem sincero, medite na palavra. Em vez de vocês me amaldiçoarem, se quiser que você não pode me amaldiçoar, que você não é nada, eu sou de Deus. E quando Deus chama, não é o homem nem Satanás que amaldiçoa. Mas olha para a sua alma. Tem misericórdia da sua alma.
Tem misericórdia da alma da sua família que você está ensinando errado. Tem misericórdia da igreja que você está catando o dinheiro deles para viajar, para passear, para ter um ótimo salário. Tem misericórdia daquele irmão, daquela irmã que ganha um salário mínimo de miséria. Ainda é persuadido a dizimar, a ofertar, a fazer campanha, pagar viagem, porque senão não vai entrar no céu. É mentira, o senhor sabe. Então, vocês são filhos do diabo. Mentirosos ficarão de fora. Ensina a igreja. Se quiser ser um dizimista, tiver amor na obra, tiver desejo, por amor, dizima o seu dízimo. Mas não diga para a igreja que tem que ter dízimo, senão não entra no céu. Pastores, sejam homens. O Novo Testamento começou em Atos dos Apóstolos. De Atos dos Apóstolos para cá não tem nenhum dos discípulos que escreveram, os apóstolos que escreveram sobre dízimo. Salve-se! Entendeu? É oferta segundo o desejo do coração. Entendeu? Então, meus queridos e amados irmãos, tudo que nós falamos é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É para que o Espírito Santo de Deus ensine. Vocês vão falar assim, mas tem Hebreus. Hebreus foi uma carta escrita para os hebreus. E ali era dado ordenância àqueles que são da tribo de Levi tomar o dízimo dos povo hebreu, não para os gentios. Está entendendo? O dízimo não é coisa da lei, é coisa externamente para os hebreus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes, dizima com medo do inferno pela mentira dos senhores. Mas já imaginou no dia do Senhor? O Senhor não é um grande pastor. O Senhor não é o presidente da nação. Muitas almas aceitou Jesus na boa fé. Entrarão nos céus. E como é que é o Senhor, se o Senhor mentiram com respeito ao dízimo? Com medo fez o povo dizimar para não ir para o inferno. O lugar que os senhores têm lá será junto com no lago de fogo. Junto com, sendo o pastor que mentiu no altar, junto com incrédulos, abomináveis, feiticeiros, assassinos, idólatras. Imagina só, as senhoras estão mentindo alguma coisa. Por que não voltam atrás? Aqui está em covardia. Volta atrás. Eu sei que errei. Eu sempre ensinei a igreja. Eu sempre dizimei antes de aceitar Jesus. Eu separei o primeiro dízimo. Meu negócio com Deus. Não quer dizer que... Está entendendo? Então eu dizimo pela fé a Deus que vai me sustentar e me abençoar. Não porque a igreja precisa. Não porque eu tenho que fazer para ser. Eu entrego o dízimo para agradecer a Deus pela minha salvação, porque eu tenho um propósito com Ele. Eu acho que se você fez assim, muito bem. Mas se você está doente, entrou numa conta, e o dízimo, o seu dízimo, se você pagar o dízimo, você não pode pagar a conta, vai crescendo, paga a conta. O homem que cuida da casa paga as contas, e aí você vai servir a Deus, entregar a Deus. É Deus quem te dá condições de pagar as contas, e você pode ajudar na igreja. Se eu estou devendo, não foi Deus quem fez a conta. Mas Deus sabe por quê. Oro a Deus e vou pagar as contas para que o meu nome não esteja correndo na face da terra. Um pastor, um crente, ser chamado de caloteiro é pecado diante de Deus. Pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina a igreja. Meus irmãos, medite nesta palavra. Minhas irmãs, eu vos amo, o Espírito Santo é contigo, Jesus Cristo te ama. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Medite, tudo que é vaidade é pecado, e todo pecado tira do direito diante de Deus e conduz a um lago que arde como fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos,
os pastores, irmãos. Eu amo os pastores. Eu amo em Cristo Jesus. Eu sei, ainda que vocês me odeiem e não me amem, eu vos amo. Eu quero estar lá na glória junto com vocês. Importa que o Senhor seja superior a mim lá nos céus. Eu não quero dizer que eu sou superior, eu nunca sou nada. Eu vos amo. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Pai querido e amado, abençoa essa igreja, abençoa os leitores dessa palavra. Cura os enfermos, alegra os corações tristes e abatidos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e o povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.